Oi pessoal, tudo bem com vocês? Bom, vocês viram o vídeo de hoje, é o vídeo de livros novos do mês, dos meses dessa vez, então julho e agosto. Fiz 2 meses só dessa vez para evitar aquele acúmulo absurdo e o vídeo de 1 hora que aconteceu da última vez. Vocês vão ver que o vídeo de hoje eu tentei organizar de um jeito um pouco diferente. A gente vai ter então algumas sessões divididas por gênero, região, enfim. A gente vai começar com literatura brasileira, vai passar para clássicos, literatura estrangeira e internacional, não ficção e quadrinhos e livros de arte, enfim. Me digam o que vocês acham disso. Enfim, tô tentando organizar para vocês também acharem coisas que interessam, que possam interessar a vocês de um jeito mais fácil e... enfim, vamos lá então. E hoje então a gente começa com a literatura brasileira. E eu queria começar com literatura brasileira porque eu acho que esse mês a gente tem um lançamento bastante importante, que é o Casa de Alvenaria, da Carolina Maria de Jesus, em 2 volumes. O volume 1, Osasco, e o volume 2, Santana, foram publicados pela Companhia das Letras. Imagino que essa altura do campeonato todo mundo já conhece a Maria Carolina de Jesus, mas ela é uma escritora que nasceu em 1914 e faleceu em 1977. E ela era catadora de lixo e escreveu o livro Quarto de Despejo, que foi descoberto por um jornalista, a gente já vai falar um pouquinho mais sobre isso. E ela começou então a ter certo sucesso como escritora. Já na época dela, ela nunca exatamente conseguiu entrar nesse âmbito literário, enfim, tem toda uma sorte ali de crises e contradições e problemas acontecendo ali. Ela não era completamente aceita, apesar de seus livros terem tido um sucesso de público bem grande para ela. E, enfim, então nesses livros a gente acompanha ela um pouco depois do Quarto de Despejo, quando ela já tem ali uma grana, consegue comprar uma casa de alvenaria, né, e daí que vem os títulos. O primeiro volume, em Osasco, vai de 30 de agosto de 1960 a 20 de dezembro de 1960, e ela fala o seguinte: tem dia que dou risada pensando na confusão de minha existência, diz a escritora. Tenho a impressão que eu era de ferro e virei de ouro. A minha vida metamorfoseou-se. Palavra difícil. Então acho que me parece que esse aqui vai ser um pouquinho mais otimista, enquanto o segundo, que vai de 1960 a 1963, fala o seguinte: estou cansada. Tenho a impressão que lutei numa guerra. Tudo está confuso para mim. Eu pensava que a vida na casa de alvenaria ia ser aveludada. Enganei. É árdua, cheia de contrastes e confrontos. O confronto com desilusões e aborrecimentos. Estou bastante interessada em fazer essas leituras em breve. E o que eu achei interessante é que esses lançamentos trouxeram 2 grandes debates, né? Um debate em relação ao papel desse jornalista e a relação entre os dois, que aparentemente não foi tão legal assim. Vou deixar um link para isso ali embaixo. E também um debate sobre a gramática dos livros. Ela não tinha muita educação e escrevia num registro que foge do registro padrão da língua, e isso exige que a edição tome uma decisão de corrigir ou não esses erros, né? esses desvios, melhor dizer, da norma padrão. E também vou deixar um link para esse debate. A corrente que vai dizer é assim que ela escreveu e a gente tem que aceitar ela desse jeito, porque ela é assim e não é um problema ser assim. E existe a corrente de que ela ia gostar de ser revisada, ela ia gostar de escrever, ela se esforçava para isso, e por que não colocar ela numa linguagem que possa fazer parte de um câmbio? Eu acho que eu estou simplificando muito os 2 argumentos, então o link está ali embaixo para quem quiser saber mais. Vou ler o livro então, ver como... ainda não tenho uma opinião formada, vou adorar saber se vocês têm alguma opinião, se já pensaram sobre isso, deixem ali embaixo nos comentários. Mas, enfim, é isso. Então, um lançamento super importante, é uma obra, acho, bastante reveladora do Brasil, e recomendo, então, vocês darem uma olhada. Continuando, então, na literatura brasileira, eu recebi esse livro que eu tô com bastante vontade de ler, que é o Lili, Novela de um Luto, da Noemi Jaffe, também saiu pela Companhia das Letras.
A Noemi Jaffe é uma escritora que eu comecei a conhecer ano passado ou retrasado, já não lembro, acho que retrasado foi. Enfim, tempo é uma noção confusa, mas recentemente. Apesar de ser uma autora que já tem uma obra bastante extensa, é uma autora nova para mim. E um dos livros que eu li e gostei muito dela é um livro chamado Com que o Cego Sonha. Vou deixar link pro vídeo que eu fiz sobre ele, em que ela fala um pouco sobre a mãe, a experiência da mãe no campo de concentração, e sobre a família, e a filha dela também faz um trecho do livro, então como isso permeia todas essas gerações. E aqui então ela vai trazer a morte da mãe para o centro do relato, e enfim, tô bem interessada nesse aqui. Outro livro que eu fiquei bastante feliz de receber foi o Por Acaso Memória, do Carlos Machado. Carlos Machado é um escritor aqui de Curitiba, ele foi meu professor há muito tempo. E, enfim, é um autor desses que eu tenho acompanhado sempre. Já tem vários vídeos para livros dele aqui no canal. E aqui me parece que a gente tem uma personagem que sai do interior e vem morar em Curitiba. E parece que é uma narrativa muito linear, brincando ali com noções de memória e etc. Bem meu tipo. Livro bem curtinho, mas ficou uma edição muito bonitinha da Arte e Letra. Tô bem curiosa para ler esse em breve também. O próximo livro chegou da editora 34, de uma autora que eu não conheço ainda, que é a Rita Carelli. Esse aqui é o Terra Preta. A Rita Carelli é paulista, nasceu em São Paulo em 1984. É escritora, atriz, diretora de cinema e de teatro e ilustradora. Uma pessoa super artista, né? Esse livro parece interessante. A gente tem uma menina que era estudante de um colégio de classe média em São Paulo, e ela vai morar numa aldeia indígena do Alto Xingu, porque o pai é um arqueólogo e está trabalhando em pesquisas, e é para lá que ela vai. Então é um livro que vai se articular entre São Paulo, Xingu e Paris. Conduz o leitor com extrema fineza pelo universo dos afetos, das inteligências e das experiências sensíveis de uma comunidade indígena. Achei uma premissa bem inusitada, fiquei interessada em saber mais sobre ele. O próximo livro que eu recebi da editora Taverna, que é uma editora do Rio Grande do Sul, tem um título maravilhoso que é o Norte, Sul, Leste, Oeste, do André Tin. O André Tin é um escritor gaúcho que mora em Santa Catarina, não é o primeiro livro dele, ele já tem outras coisas, e aqui ele vai narrar a história de Dominique Baptiste Monfiston, um haitiano que deixa seu país com destino ao Brasil. Achei um tema bastante interessante de ser abordado e achei o título maravilhoso, estou bem intrigada com esse aqui. Bom, chegou da Todavia o Diga Que Não Me Conhece, do Flávio Cafiero. O Flávio, então, é escritor também de São Paulo, Rio de Janeiro. Nasceu no Rio de Janeiro e vive em São Paulo. E também acho que esse aqui é o segundo ou terceiro livro dele. E tem a ver com relacionamentos. Um estudo violento do ressentimento amoroso. Diga Que Não Me Conhece é um livro curto e impressionante sobre uma parte de nós que morre quando não somos mais amados. Parece interessante. Não conheço o autor ainda. Dois lançamentos que eu tô bastante empolgada, porque são autores que eu já li e já gostei. A gente tem Uma Tristeza Infinita, do Antônio Cherchenesky. Achei essa capa maravilhosa. Cherchenesky também é um autor gaúcho, alguns gaúchos nessa pilha de hoje, que mora em São Paulo já há algum tempo. O Tristeza Infinita, então, vai ter um cenário bastante inusitado. Após o fim da Segunda Guerra Mundial, um jovem psiquiatra francês é convidado a trabalhar num isolado hospital suíço, mudando drasticamente de vida. Entretanto, nem assim ele consegue fazer as pazes com os próprios fantasmas. Por meio das conversas com os pacientes, o médico começa a explorar as fronteiras da loucura e seus próprios limites. Eu achei bem interessante. E outra escritora gaúcha aqui na pilha é a Natália Borges Polesso, com A Extinção das Abelhas. Eu gosto muito do Amora, dessa escritora. A Natália já tem um trabalho relativamente extenso. E ao fazer uma exploração profunda sobre a solidão, Polesso entrega uma história brutal sobre uma mulher, um gato e um mundo em colapso.
Regina foi criada pelo pai, que faleceu quando ela começava a entrar na vida adulta. A mãe fugira com o circo quando ela ainda era criança. Então tô bem interessada também. Eu acho a Natália muito boa de criar personagens, então tô bem interessada nisso. Chegou aqui também 2 livros de poesia. A Yami me mandou de dentro do ônibus um aceno, que saiu pela editora O Brutal. Fiquei bem feliz com esse lançamento. Yami é uma amiga minha e ela também é editora de uma revista literária chamada Matilda, com a qual eu tenho contribuído. Vou deixar o link ali embaixo caso você não tenha visto ainda. E, enfim, uma dedicatória, muito chique. E eu queria ler pra vocês, então, o primeiro poema, porque eu achei um poema maravilhoso e quando eu mostrei lá no Instagram o pessoal gostou bastante também. A primeira vez que viajo sozinha, 11 anos, Curitiba, Foz. Minha mãe, na escada de embarque, solta minha mão enquanto diz: se alguém encostar em você, você grita. Um choro em cascata aguarda, o ônibus dar a partida. Ela diz: se alguém tocar sua mão, você grita. Desgrita se na escada de embarque alguém soltar sua mão da minha. O frio de um ar-condicionado sempre descompensado. O braço limite entre poltronas, que não me lembro de ter levantado. Se alguém soltar em você, você grita. Ali eu começava a contar os dias. E, enfim, também deve ser uma das minhas próximas leituras. E o último livro que eu tenho para mostrar para vocês, então, nessa sessão literatura brasileira, também é poesia e é o Extra Quadro do Ricardo Aleixo. Saiu pelo Impressões de Minas. E, enfim, o Ricardo Aleixo já tem uma obra bastante extensa. Esse livro reúne poemas que ele escreveu entre 2013 e 2020. Achei a edição muito legal, a gente tem essa sobrecapa que sai, e aqui a gente tem uma capa vazada, olha que lindo, gente. E por dentro também ele é bem legal, assim, então também um livro que eu estou curiosa. Nunca li nada do Ricardo Aleixo ainda, então estou curiosa para começar por aqui. Bom, então agora para os clássicos, temos 4 livros nessa sessão. O primeiro que eu peguei para mostrar para vocês é o Satírico, do Petrônio. A tradução é do Cláudio Aquati e saiu pela editora 34. Então esse aqui é um clássico latino, né? Em período do Império Romano, e o imperador na época era o Nero. E a gente tem um narrador que se chama Encólpio, tô colando o nome ali deles. E a história desse cara com um amante, com seu servo, enfim, questões de ciúmes e relações amorosas, e obviamente sexo pela capa. E há também um aspecto satírico muito grande em relação à vida política e aos jeitos políticos ali do Império Romano. Tô bem curiosa. Não é um texto integral, né? A gente não tem o texto integral mais, a gente então tem fragmentos disso, mas se eu não me engano tem algumas partes que estão relativamente grandes. Eu recebi também essa edição de Epopeia de Gilgamesh, com tradução do Jacinto Lins Brandão, que saiu pela Autêntica na coleção clássica. Já tem vídeo aqui no canal para Epopeia de Gilgamesh, e essa tradução já está publicada numa outra edição de capa verde. E a diferença entre essas duas edições é que essa aqui tem uma capa dura, uma edição bem bonitinha, com fitinha e tal. É um pouquinho mais enxuta. Então a gente tem um texto de apresentação um pouco menos acadêmico, e as notas também. Ele é um livro que tem notas, mas são notas mais explicativas de aspectos do texto, e não você não vai se aprofundar tanto em questões de como que o livro chegou, e questões ali sobre decifrar a língua e a tradução e etc. Então ele é um pouco menos acadêmico nesse aspecto. Uma ideia interessante, né, trazer opções para os leitores escolherem, né, como que eles querem ler o livro. E a gente tem umas ilustrações também que eu acho que são reproduções das plaquinhas, né, com a escrita. Então eu acho interessante trazer esse trabalho visual para o livro também. Então, caso alguém não tenha lido ainda e tenha interesse, temos mais uma edição para considerar aí. Um livro que chegou, e eu admito que eu não conhecia a história, mas que causou
causou um número de respostas bastante alto no meu Instagram foi As Minas do Rei Salomão, do Henry Hyder Haggard. Esse livro é de 1880 e alguma coisa, 85 se eu não me engano. É bem desses livros de exploração, assim, eu tô pensando que deve ser uma pegada mais ou menos Júlio Verne, assim. E tem, aparentemente, um filme muito famoso na sessão da tarde que eu também deixei passar, pelo jeito, que também ficou bastante conhecido. Então a gente tem um explorador que é procurado, né, um aventureiro que é procurado por duas pessoas para liderar uma expedição em busca de um irmão de uma dessas pessoas que desapareceu, procurando as minas. E é a partir daí que vai acontecer, tem a ver com diamantes e por aí vai. Parece interessante, então vai ficar aqui na minha pilha de próximas leituras. E o último, então, chegou também aqui em casa, o As Ondas, da Virginia Woolf. O pessoal da crítica mais específica da Virginia Woolf tem recomendado muito essas edições que estão saindo pela Autêntica, com tradução do Tomás Tadeu, para a obra dela. E, enfim, é uma dessas escritoras que eu quero conhecer mais há bastante tempo. Eu li bem mais os ensaios dela do que as obras de ficção. Então, vai entrar aqui na minha lista. Eu tô com o Orlando para ler também. E aqui a gente vai acompanhar 6 personagens da infância à velhice, pelo sinopse, né, gente? Mas de um jeito não tão linear e um pouco mais picotado e moderno do que isso. Enfim, uma sinopse bastante básica para o livro, provavelmente, mas tô bem intrigada para ler esse aqui. Bom, vamos então para a literatura estrangeira contemporânea. Eu vou começar com um livro que eu nunca tinha ouvido falar antes de receber aqui em casa, mas achei a proposta bastante interessante, que é o Herança, do Miguel Bonnefoy. Imagino que seja assim que fala, saiu pela editora Vestígio, com tradução do Arnaldo Bloch. Então aqui a gente vai ter uma família que vive entre França e Chile, então uma família que saiu da França e foi para o Chile, e tem questões entre os dois países. Em algum momento a gente tem uma personagem que tem um trauma de participar de guerra, a gente tem uma personagem que vai desaparecer e essa história vai se dar ali entre os dois espaços. Achei a proposta bem interessante e tô bem intrigada para ler em breve. Outro livro que eu quero ler em breve é o Correntes, da Olga Tokarczuk. Devo estar falando isso muito errado. A tradução é da Olga Baginska-Shinzato, saiu pela Todavia. Então a Olga é vencedora do Prêmio Nobel e tô bem intrigada, já tô com outro livro dela aqui em casa também, Sobre os Ossos dos Mortos. E esse aqui eu vou ler então a sinopse pra vocês, porque eu achei bem interessante. O coração de Chopin é secretamente levado de volta para Varsóvia por sua irmã. Uma mulher retorna à Polônia para envenenar o seu primeiro amor. Um homem começa a enlouquecer quando a esposa e o filho desapareceram misteriosamente. Por meio dessas e de outras histórias narradas com brilho e imaginação por uma das maiores escritoras contemporâneas, Correntes explora o significado de ser um viajante, um corpo em movimento, não apenas através do espaço, mas também através do tempo. Parece interessante, estou bem curiosa. Eu recebi também da Todavia esse livro aqui da Selva Almada, que é uma escritora argentina, Não é um Rio, com tradução do Samuel Titano Júnior. Tem uma relação estranha com Selva Almada, eu gosto parcialmente dos livros dela, nunca amei nada do que eu li dela até agora, mas é sempre aquela autora de não, eu leria de novo, então eu fico mais ou menos nesse meio do caminho com a obra dela. Durante uma pescaria entre 3 homens, a complexidade com que se forjam os afetos é revelada como o próprio curso de um rio. Enero Rei Negro leva um Tilo, o filho adolescente de Eusébio, o amigo morto dos dois, para pescar. Enquanto bebem vinho, cozinham, falam em danço, eles lutam com os fantasmas do passado e do presente. É um livro curtinho, então vamos ver. Acho que ainda estou no espaço de ler Selva Amada e me decidir o que eu acho dela. Um livro que eu tô com bastante vontade de ler é O Detalhe Menor, da Dania Chile, que também saiu pela Todavia com tradução da Safa Jubran.
A Dania é uma escritora palestina. E aqui a gente vai ter dois momentos da história da Palestina. Começa no verão de 1949, que é um ano após a guerra que os palestinos chamam de Nakba. E é quando talvez o drama atual palestino comece, né? E anos mais tarde, já nos dias de hoje, uma mulher em Ramallah busca desvendar alguns dos detalhes que cercam o caso, obcecada não apenas pela sua natureza, mas porque aquilo teria ocorrido no mesmo dia e mês que, após 25 anos, ela nasceu. Então ela está pensando aqui num caso de um grupo de israelenses que ataca um grupo de beduínos no deserto, dizimando a todos, exceto uma adolescente, que foi violentada depois. Então a gente tem essa costura entre esses dois momentos da história e, enfim, acho que esse aqui deve ser bem, bem, bem legal. Recebi do pessoal da editora Instante o último volume da trilogia das paixões da Ariana Harwicz, que se chama Precoce, também uma escritora argentina. E aqui a gente vai ter muita relação de uma mãe com um filho adolescente, tem uma situação de vida precária, eles caçam, coletam lixo, tem algum aspecto ali de abandono / negligência, me parece, pela sinopse. E, enfim, tô curiosa para terminar esse livro. O primeiro livro dessa trilogia, que é o Morra Amor, é um livro que eu achei bastante corajoso em termos de estilo e de tema, mas com o qual eu não me identifiquei muito, assim, uma leitura um pouco arrastada para mim. Mas estou curiosa para ler A Débil Mental e o Precoce para saber o que eu acho no fim das contas. E temos dois livros aqui de autores portugueses. Temos o Mãe, do Hugo Gonçalves, publicado pela Companhia das Letras. Uma investigação íntima e brutalmente honesta sobre os efeitos da perda precoce da mãe na formação da identidade e do caráter de um sujeito. Se eu não me engano, esse aqui é o primeiro livro dele publicado no Brasil. Me corrijam se eu estiver errada, mas ele tem já uma obra relativamente extensa, também é roteirista de séries e por aí vai. E um que eu fiquei bastante empolgada, que eu recebi da editora 34, é o By Heart e Outras Peças, do Thiago Rodrigues. Aqui a gente tem 5 peças do Thiago, escritas entre 2009 e 2017. Achei bem legal eles trazerem peças de teatro e tô bem intrigada para começar essa leitura em breve. Bom, então indo para a pilha de não ficção, tem umas coisas bem legais aqui. Tem o primeiro livro que eu vou mostrar para vocês, ele é desses que eu acho que ficam entre gêneros. Eu coloquei ele aqui porque eu acho que ele vai ser mais atraente para as pessoas que gostam de não ficção, mas enfim, é o Só Nós, da Cláudia Rankine, uma conversa americana com tradução da Stephanie Borges, publicado pela Todavia. É o segundo livro da Cláudia Rankine que sai aqui esse ano. O primeiro se chama Cidadã, ele tá ali na minha pilha de próximas leituras, saiu pela editora Jabuticaba. A Cláudia Rankine é uma escritora que nasceu na Jamaica em 63 e ela fala muito sobre essa postura intermediária do indivíduo, imigrações e questões raciais e por aí vai. Aqui diz escrita híbrida entre prosa e poesia, que discute o racismo na sociedade americana. Eu acabei colocando ele aqui na não ficção, acho que é uma categoria talvez um pouco sensível e problemática. Eu queria mostrar para vocês que o livro tem várias fotos e construções diferentes, e agora não vai aparecer nenhuma página, vai aparecer uma foto e várias questões assim, então parece ser uma leitura muito interessante. Eu gosto muito de livros que trazem diversas linguagens e tal, então tô bem intrigada para conhecer mais sobre a Cláudia Rankine. Um livro que eu comprei foi o Cidade Feminista, a luta pelo espaço em um mundo desenhado por homens, da oficina Raquel. A escritora é a Leslie Kern, que, se eu não me engano, é americana e estuda questões acadêmicas e urbanas. E a tradução, onde está a tradução? Tereza Cristina Roque da Mota. Então,
Quem acompanha aqui o canal desde o começo deve saber que depois que eu me formei em jornalismo eu fiz uma pós-graduação na área de comunicação e naquela época eu lia muita coisa sobre cidade. Era um assunto que eu estava muito na pira e na época o trabalho que eu apresentei nessa pós-graduação era sobre isso. E então eu fiquei bem empolgada quando esse livro saiu. Faz um tempo que eu não leio coisas desse tipo, mas eu acho bem interessante pensar como a cidade não é um espaço neutro e não é construído para ser um espaço neutro. Então estou bem intrigada com essa leitura. Um livro que eu comprei em pré-venda é um livro novo da coleção Nós Outras. Vocês sabem que eu amo essa coleção. Esse aqui é o lançamento, então, é O Mundo Desdobrável, Ensaios para Depois do Fim, da Carola Saavedra, uma escritora brasileira. Então, primeira brasileira entrando nessa coleção. Essa coleção, então, é voltada para escritoras latino-americanas que estão escrevendo ensaios e pensando sobre questões de linguagem, língua, experiência, identidade e por aí vai. Vou ler um trechinho aqui para vocês. O que pode a literatura? Que horizontes ela é capaz de alcançar? Ou mais especificamente, o que pode a literatura em um mundo em colapso, assombrado pelo aquecimento global, por pandemias, ascensão da extrema-direita, aumento da miséria, entre outras tragédias? Em suma, em uma realidade na qual tudo parece mais urgente que literatura. Então, acho que vai ser bem interessante. Tá bem no topo da minha lista, nem sei porque eu não vi ele. A Taverna me mandou também, além do Morte Sul, Peste Oeste, eles me mandaram Cura Gay, do Jean Ícaro. O Jean Ícaro também é de Porto Alegre e ele é psicólogo. E ele trabalha muito com a população LGBTQ+. E esse livro aqui é inspirado em uma pesquisa científica com 692 psicólogos ou psicólogas que se dispuseram a contar sobre a forma com que lidam com os temas sexualidade e gênero em suas clínicas. E vai fazer uma crítica bastante contundente a essa noção de cura gay, né? E como isso ainda está bastante permeado na prática da psicologia. Então me parece um livro bastante importante, bastante interessante, e fiquei feliz dele existir, dele ser publicado. Nessa linha também de livros importantes sobre a nossa época, está aqui o Modernidades Negras, a Formação Racial Brasileira, de 1930 a 1970, do Antônio Sérgio Alfredo Guimarães, que saiu pela 34. Essa edição, então, vai revisitar textos clássicos do autor, escritos no calor dos debates sobre a implementação das cotas étnicos-raciais e das ações afirmativas no Brasil do século XXI. E como que foi essa questão da formação racial no país, sobre a reflexão da construção de um discurso político negro. E eu acho que é um livro bem importante. Eu mesmo assumo que eu sei muito pouco sobre isso e eu acho isso uma vergonha. Então, fiquei bem feliz com o lançamento desse livro e tenho certeza que vai ser um livro que pode me ensinar muitas coisas. Bom, 2 livros que eu comprei agora. Tá aqui o Sexo, Gênero e Sexualidades, da Elza Dorino, Introdução à Teoria Feminista, saiu pela Ubu e pela Crocodilo. Deixa eu só confirmar. Crocodilo Edições. E a tradução é da Jamile Pinheiro Dias e da Raquel Camargo. Esse aqui é um livro bem interessante, eu tô gostando bastante, eu tô lendo ele já, eu tô na página 77, mais ou menos no meio. É um livro bem interessante para quem está pensando em teorias feministas, e aqui a gente está pensando dentro da academia, não está voltado para um campo específico, é bem amplo, mas ele explica um pouco como que o debate surge dentro da academia, quais são as críticas, quais são as correntes, quais são os pensamentos principais. E aquele livro meio introdutório, mas que às vezes a gente precisa para organizar as ideias e entender um pouco quem que é quem, e, enfim, é um livro para isso. É um livro que muito explicitamente admite que existe sim um campo do feminismo que sai da academia, que é o ativismo, que é o escolhas de vida e por aí vai. E é um livro que não está pensando nisso, né?
e que, apesar de serem movimentos paralelos, movimentos que coexistem e igualmente importantes, esse livro está pensando em teoria. Então eu indicaria para quem ou faz pesquisas nessa área ou tem um interesse mais acadêmico nele. Ele é bem acessível, é um texto bastante simples, bastante direto ao ponto, que eu estou achando bem interessante, sem muita enrolação. E eu acho que é um livro, então, legal para quem está nessa situação de pesquisa e querendo entender um pouco mais sobre isso. É um livro que eu indico bastante, ao menos por enquanto, né? Então, assim, na página 77 eu indico bastante. Gostei bastante dos temas que ela aborda e como que ela está construindo isso. Outro livro que eu comprei foi Os Deslocamentos do Feminino, da Maria Rita Kell, que saiu pela Boitempo. Esse é um livro que eu precisei ler por uma das disciplinas, é um livro com o qual eu já tinha esbarrado em outros momentos, então eu pensei que estava na hora de comprar e ler ele de verdade. Ele tem um subtítulo, A Mulher Freudiana na Passagem para a Modernidade. Este livro questiona as relações que se estabelecem na clínica psicanalítica entre a mulher, a posição feminina e a feminilidade. Maria Rita Kell parte da provocação lacaniana de que as mulheres devem se contar uma a uma, pois a experiência com a clínica psicanalítica revela que essas três categorias compõem um desenho específico para cada sujeito, de acordo com o campo de possibilidades oferecidos pela cultura. Ela vai então fazer um estudo sobre isso e vai explorar o romance Madame Bovary, do Gustave Flaubert, como uma discussão sobre o descompasso entre as fantasias romanescas das mulheres do século XIX e a estreiteza do destino que o casamento lhes reservava. Eu digo de partida que as teorias psicanalíticas não são um corpo teórico com o qual eu me identifique muito. Pensando aqui no âmbito das letras, né, é o que eu conheço. E, enfim, foi um livro interessante, até para ter contato com uma teoria que eu não frequento normalmente. Mas eu não saberia dizer muito, assim, não queria fazer comentários muito específicos ao livro justamente pela minha falta de conhecimento da área, né. É um livro que me deixa intrigada, me deixa com muitas dúvidas, assim, inclusive tentei procurar vídeos sobre ele pra ver se, enfim, eu entendi um pouco mais, mas, enfim, não sei se é um livro que eu recomendo. Assim, foi interessante, eu aprendi coisas, foi uma, né, leitura importante pra disciplina, e, enfim, mas não sei se eu leria em outro contexto. E por fim, o último livro que eu tenho pra mostrar pra vocês de não ficção, também foi um livro que gerou muitos comentários quando eu mostrei no Instagram. Esse aqui é o Duas Formações, uma História, das ideias fora do lugar ao perspectivismo ameríndio, do Luiz Augusto Fischer. Ele é crítico literário e professor titular de literatura brasileira na Universidade Federal do Rio Grande do Sul. Tem uma carreira bastante extensa, é uma pessoa premiada e por aí vai. A ideia deste livro é preciosa, oferecer um novo jeito de contar a bela e complexa história da literatura brasileira. Um modelo que repense o espaço de uma nação no tempo da internet, que dê lugar aos autores contemporâneos, a voz indígena, a canção, as redes sociais e por aí vai. Eu gostei muito da proposta do livro, que a gente tem que pensar, e esse é um tema que a gente discute bastante na Faculdade de Letras, é que a história literária também é uma construção narrativa, também tem escolhas de quando começa, quem inclui, a divisão entre escolas e tudo isso, não é uma separação neutra que existe, isso sempre é um recorte de mundo feito pelo pesquisador ou pelos pesquisadores ou pela pesquisadora que estão se dedicando àquele projeto. Então, um livro que questiona um pouco isso e tenta pensar isso na luz de acontecimentos mais recentes me parece um projeto muito interessante. Eu tive alguns comentários de pessoas que foram alunas do Luiz Augusto Fischer ou que conheciam a pesquisa dele de outros contextos, que ficaram um pouco surpresas por acreditarem que ele é uma pesquisa bastante fechada, então como que esse livro se encaixaria dentro da proposta dele. E recentemente também a gente teve um comentário no Rascunho, ele acabou indicando livros importantes de literatura contemporânea brasileira e não colocou nenhuma mulher nessa lista, e a Nara Vidal escreveu ali um comentário, uma crítica a isso, eu vou deixar esse link ali embaixo também publicado no Rascunho. Então, enfim,
Enfim, é um livro que eu acho interessante, eu vou ler ele em algum momento, né, até pra gente repensar a nossa própria história literária, eu acho que é um tema interessante. Mas esses poréns chegaram a mim, ainda não sei digerir eles, mas enfim, tô repassando pra vocês. E indo então para a última parte desse vídeo, temos os quadrinhos e um livro, talvez 2 livros de arte, digamos assim. Vou começar mostrando para vocês o Caramba, História Literária dos Carimbos, do Andrés Sandoval, que saiu pela Todavia. É mais um livro ilustrado, eu diria, falando sobre carimbos. Eu acho que esse aqui é aquele tipo de livro que o pessoal do design ou da arquitetura vai ter sempre assim em cima das mesinhas. Achei a edição bonitinha, achei legal esse formato virado dele. Temos também o Pele de Homem, do Hubert e do Zanzin, que saiu pela editora Nemo. Se eu não me engano, eles são franceses, isso é um quadrinho francês com tradução da Renata Silveira. E na Itália renascentista, Bianca, uma jovem de boa família, está em idade de se casar. Seus pais lhe encontrarão então um noivo do seu próprio agrado, Giovanni, um jovem simpático e rico comerciante. Mas ela não conhece ele, e daí que ela descobre um segredo de família, que é uma pele de homem. Ao vesti-la, Bianca se torna Lorenzo e passa a desfrutar de todos os atributos de um jovem incrivelmente belo. E agora ela pode visitar o mundo dos homens e aprender, e por aí vai, a partir daí que começa essa discussão sobre gênero. Eu achei a ilustração interessante e o tema em si me interessa, mas digo que eu fico um pouco reticente, ou melhor, eu fico desconfiada de saber que são 2 homens fazendo esse quadrinho. Eu vou ler e vou ver o que eu acho, mas enfim, esse é um comentário que eu queria fazer. Outro quadrinho, esse sim, eu tô extremamente empolgada pra ler, é O Essencial de Perigosas Sapatas, da Alison Bechdel, com tradução da Carol Bensimo. Então, a Alison Bechdel, autora de Fun Home e por aí vai, uma quadrinista que eu gosto e admiro muito. E ela teve então essa coluna. A coluna surgiu em 1983. Enfim, rolou por mais de 2 décadas e narra a história de um grupo de amigas lésbicas numa cidade média dos Estados Unidos. O dia a dia de suas vidas, repletas de amor e amizade, humor e drama, reflexões pessoais e políticas, por aí vai. Então eu acho que vai ser bem interessante. É um calhamaço de quadrinho, mas fiquei bem feliz para Todavia publicar uma tradução dele, estava na minha lista há muito tempo. E o último livro que eu tenho para mostrar para vocês hoje é um livro que eu comprei e demorou uma eternidade para chegar. É o livro da Miranda July. Eu sei que ela não ficou um tanto polêmica, eu sei que tem gente que gosta bastante, tem gente que não gosta. Mas esse aqui é uma espécie de apresentação da obra artística dela. Então a gente tem comentários sobre os filmes e sobre os livros, mas a gente principalmente vai ter comentários sobre outras instalações, exposições e projetos que ela fez. E, enfim, eu acho que é um livro bem gostoso. Eu acho que, enfim, vai ser bem gostoso de ler ele também. E para quem gosta da Miranda July, eu acho que vale a pena dar uma olhadinha. Bom, pessoal, é isso. Espero que não tenha ficado tão grande assim esse vídeo. Obrigada pela companhia. Me avisem de tudo isso, o que vocês querem que eu leia antes, o que vocês ficaram mais interessados. E espero que vocês tenham aproveitado. Até a próxima. Tchau, tchau.